Pois não? Bom dia a todos. O que eu queria questionar é com relação justamente o que tem acontecido desde ontem, né? Porque eu não sei o que foi que aconteceu em Salvador na reunião com os prefeitos, e aí eles colocaram realmente todos os técnicos para participarem desse encontro aqui. Meu município, por exemplo, vieram 11 pessoas para participarem, entendeu? E aí, na fala do presidente da UPB ontem, pelo que eu percebi, assim, ele queria colocar, de uma certa forma, a culpa com relação aos técnicos que trabalham, né, diretamente no setor de contabilidade e outras secretarias. Quem falou isso? Assim, o presidente da UPB, pelo que eu percebi na fala dele, justamente era isso, era dividir realmente a responsabilidade, entendeu? O que me preocupa, por exemplo, é vocês colocarem 50 minutos para discutirem sobre o SIGA. E é uma preocupação hoje que, depois que saiu daqui, todos nós reunimos e sentimos a maior dificuldade hoje com relação ao SIGA. Porque, como vocês falaram, o Vitor falou, são tudo interligados com relação ao programa do SIGA. É licitação, é contrato. E se você for olhar, hoje talvez, são poucos municípios da Bahia que conseguem emitir os relatórios de acordo com o que o Tribunal de Contas quer, batendo realmente o relatório impresso que a gente manda para o sistema de contabilidade e o sistema SIGA. A resolução 12812, ela foi aprovada no dia 23 de dezembro, se não me falha a memória, e passaria a vigorar a partir do dia 1º de janeiro. Um mês só para a gente colocar tudo em prática. LDO já ter sido aprovado, plano plurianual, lei orçamentária tinha que ser aprovada, aí depois tinha que mudar toda a estrutura de um orçamento, dar de para conseguir importar os dados do Tribunal de Contas. E até hoje passou-se um ano, e acho que são poucas prefeituras que conseguiram realmente fechar um balanceio, um demonstrativo de despesa com um demonstrativo de despesa do SIGA. Por quê? Existem várias informações com relação à licitação, porque se eu lançar a licitação 005/2011 e lá no meu empenho eu colocar só 005, na hora que você vai importar, não bate. Eu acho que ninguém conseguiu fechar. Eu não sei se tem alguma prefeitura que conseguiu fechar realmente esses relatórios. Até hoje, para vocês terem ideia, nós recebemos no nosso município 3 notificações. Eu recebi a notificação de um município, de uma Câmara, eu recebi 10 de vez, onde você tem 15 dias para responder essas 10 notificações, e além de você responder no papel, você tem que ir lá no modo analisador, com controle interno, e também colocar essas informações lá. Então, são tempos que, às vezes, não dá para a gente conferir. E outra coisa, seria necessário abrir todo o sistema, desde o mês de janeiro até dezembro, para você conseguir fechar os relatórios. Se você não fechar em janeiro, como o Vitor falou ontem, os outros meses não tem como você fechar o programa SIGA. Então, assim, a apreensão, depois saímos daqui, ficamos questionando, você deu 50 minutos para falar de todo um programa de SIGA, que abrange muitas coisas, entendeu? E, assim, são as dificuldades que a gente está encontrando no município, a preocupação. Por exemplo, existe município, por exemplo, que você fez prestação de conta, mandou enviar os documentos para o Tribunal de Contas com relação à aplicação de índice de educação, de saúde, e quando você vai lá nos achados do SIGA, não encontra nada. Acho que até por conta das fontes dos recursos. Eu não sei se é por isso. Então, assim, é uma preocupação. E os prefeitos colocaram a gente por aqui, para quando chegar no município, cobrarem da gente. Agora, como é que vai se cobrar da gente? Como é seu nome? Gildásio. Você é o quê, Gildásio? Você é de onde? Que prefeitura? Medeiros Neto. Você é o quê, controlador? Hoje eu sou secretário de saúde, mas eu era contador antes, entendeu? Então, assim, são as dificuldades que a gente encontra. Só para a gente agilizar. Esse assunto foi do SIGA, que você está questionando. O SIGA, de um modo geral, assim, com relação ao SIGA, depois vai falar sobre Você não tirou suas dúvidas do SIGA ontem, não? Porque não deu tempo. Não deu tempo? 50 minutos foi muito pouco. Foi pouco? Foi pouco, entendeu? Para a gente não ficar voltando no assunto, o Vitor está aqui, eu tinha até passado o microfone para ele responder. A gente tem algumas perguntas ainda pertinentes ao mesmo assunto aqui. Então, eu vou terminar e vão acontecer outros eventos. Mas não há mais tempo para isso. Eu acho que não tem mais tempo para isso. Já passou 2010, entendeu? Agora a gente está no mês de maio de 2011. Eu vou passar para Vitor, ele vai responder seu questionamento. E aí a gente fecha aqui. Agradecer a participação do colega. É notória e evidente a preocupação dos técnicos, né, para melhorar as práticas e para que efetivamente consiga fazer a declaração dos dados ao sistema.
É interessante que a gente entenda a metodologia do que está sendo trabalhada. A ideia, na verdade, hoje, é que nós, antes de fazermos as transmissões para o SIGA, que a gente conheça efetivamente as nossas áreas. Por exemplo, o colega Eduardo aqui está falando a respeito das OCIPs. Hoje, no sistema, nós estamos tendo uma série de dificuldades na transmissão do dado, não por conta da incompatibilidade do sistema, mas por conta da dúvida do conceito do que é efetivamente a OCIP. Então, cada uma das temáticas que estão sendo discutidas, a licitação, os limites legais, serão de extrema importância para que a gente consiga transmitir o dado. O colega fala com muita pertinência da dificuldade que as entidades vêm tendo para fazer a transmissão do dado, mas, do ponto de vista conceitual, a gente tem tido uma série de equívocos. Então, exemplo, as entidades estão tentando transmitir as subvenções pelo SIGA, pelo elemento 39. Elemento 43 a subvenção. Portanto, isso não é... Eu só estou ilustrando. Portanto, isso aqui não é uma dúvida do SIGA enquanto ferramenta operacional, e sim de entendimento do negócio. É muito pertinente o afã da gente querer fazer as coisas certas e tal, mas é importante também que a gente entenda a metodologia do negócio, porque o SIGA é um conjunto. Ontem, quando nós pontuamos a respeito do sistema, falamos que envolve licitações, contratos, contabilidade, orçamento, não apenas a contabilidade. Mas, se nós não revermos o aspecto conceitual do que a gente efetivamente milita, de fato, a gente vai ter dificuldade no encaminhamento do dado. O colega fala a respeito do tempo, eu costumo falar que o sistema é tão denso que a gente pode falar em 1 hora ou em vários dias, mas é também extremamente oportuno e pertinente que nós passamos a discutir também dos negócios que fazem parte do sistema, para a gente qualificar a informação do sistema. Para finalizar essa consideração, uma coisa que a gente vem observando é que muitas entidades vêm executando de uma forma correta, mas têm dificuldade em transferir, porque muitas vezes não conseguem transferir o conceito que vocês aplicam na entidade no sistema. E muitas vezes o sistema está ávido a receber informação, mas não recepciona, porque o conceito que nós estamos discutindo aqui, eles estão, do ponto de vista da execução, equivocados. Tá? Okay. Mas, independente de qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade, dentro da temática que vai estar sendo trabalhada aqui, para falar para questionar como essa informação pode ser transmitida pelo SIGA. Então, o colega Eduardo está falando a respeito da subvenção, dos aspectos legais e conceituais, que a gente tem tido dificuldade no dia a dia, e, no segundo momento, vocês podem questionar como transferir esse conceito para o sistema. Eu acho que é uma forma da gente trazer a discussão produtiva, sem trazer a discussão como módulos. Todos os assuntos são interdependentes. Eduardo está pontuando aqui a licitação, que vai ser discutido por Mariane e Conceição, que, por sua vez, quando fala de execução orçamentária, tem um aspecto dos limites legais que Dourado vai estar pontuando, e assim a gente vai tentando conduzir o trabalho. De fato, o tempo é curto, as dúvidas são diversas. Interessante que traz uma preocupação quando o prefeito Caetano fala, olha, estamos dividindo a responsabilidade, mas a responsabilidade também é do gestor, porque o desconhecer também é uma espécie de omissão, e, na verdade, a intenção é a gente melhorar as práticas nesse sentido, tá, gente? Então, vamos tentar levar o trabalho da melhor forma. Vamos botar o nosso feijão com arroz. O microfone, por favor. Bem, gente, aqui tem outra pergunta. Eu queria só dizer que o que Dourado falou ontem, nos outros eventos, a gente vai fazer 3 dias antecedendo de capacitação. São 3 dias. Isso. Não adianta. Aqui o que está acontecendo hoje, a UPB e o TCM, como é inédito, a gente sabe que o SIGA é eu sou prefeita e sei. Meu município só tem 9.000 habitantes, mas a dificuldade para transmitir, para fazer a condensação, para capacitar os funcionários é muito difícil. Vitor não vai conseguir tirar as dúvidas todas em um dia. A gente sabe que é muito complicado. E a gente teve muito pouco tempo para se adaptar ao programa. Então, por isso que a gente ficou preocupado e chamou o tribunal para que eles entendam. E eu falei até quando eu falei lá em Salvador, eu falei, inclusive, que não adiantava ter tudo isso via online e tal, se a gente não tem na prefeitura nem corpo técnico suficiente, nem capacitado, nem dinheiro para remunerar vocês
para que seja uma coisa de qualidade, para que vocês também investam em vocês mesmos para poder trabalhar e fazer um bom trabalho, porque a gente sabe que as prefeituras pagam um mísero salário, infelizmente. Então, gente, não é culpa, a gente entende, por isso que a gente está trazendo esse evento. Agora, aqui tem uma pergunta, que eu queria até que as pessoas colocassem o nome. Seria interessante. Qual a vantagem para a administração em relação ao termo de parceria com a Alcipe, uma vez que a atuação da Alcipe é limitada conforme a lei? A vantagem é de que a Alcipe suplementa ou complementa uma ação específica da administração pública, sem as amarras que a administração pública está sujeita. O que se buscou, eu volto a falar, o que se buscou efetivamente com a implantação das Alcipes, das organizações sociais, foi diminuir a burocracia que a administração pública, por ser administração pública, está sujeita. As Alcipes, por exemplo, quando ela presta um serviço em determinadas áreas que envolve pessoal, na administração pública, para que se contrate pessoal, precisa a realização de concurso público. Caetano ontem estava falando aqui de um concurso público aqui, que você faz um concurso, baixa o edital, primeira demanda, depois o edital, depois abre o edital para inscrição do pessoal, depois inscrição, correção, e isso demora. Mas a CIPS não. Você assinou o termo de parceria, no outro dia já está lá com o pessoal. Então, essas... E também a questão dos impostos, né? Tem essa questão também dos impostos. O que se efetivamente, quando você examina a Lei 97/90, você percebe que o legislador, ele quis efetivamente foi isso. Construir uma entidade que fosse utilizada para suplementar ou para complementar uma ação pública, meramente pública, sem as amarras da administração pública. Lógico que o próprio legislador se preocupou em se precaver a respeito dos abusos a serem cometidos. Porque se libera geral, daqui a pouco transfere tudo para as Alcipes. Telefonista, vigilância, e por aí vai, outras coisas que tais aí. Nós participamos de um encontro, gente, no início de 2007, 2008, lá em Pernambuco, quando se começava a falar de Alcipes e tal. O que aconteceu em Pernambuco? A coisa lá foi tão desbragada que o Tribunal de Contas, presidente, resolveu proibir, o termo é esse, proibir os municípios de realizarem termo de parceria. Lógico, as Alcipes, com as suas organizações, foram para a justiça e conseguiram derrubar essa decisão. Mas no início foi assim. O próprio presidente do TCE, na época que nós estivemos lá no Recife, disse exatamente com todas as letras, aqui não, aqui está proibido. Aqui não. Está demais? Está proibido. Não é essa a decisão. A decisão não é radical dessa forma, de proibir. A decisão é de disciplinar. Isso sim, é que o Tribunal de Contas do município tem buscado encontrar. Um disciplinamento para que não se cometam abusos. Eu estou dizendo, você pega o setor de saúde inteiro da prefeitura e transfere para um Alcipe? E onde fica o seu dever constitucional de prestar saúde pública de boa qualidade aos seus municípios? Dourado, pois não.